Fala galera, tudo bem? Me chamo Vandir do canal Viajando em Família. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante aí sobre as fronteiras entre Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina. Então após a vinheta aí, acompanha o vídeo. Fui! Então pessoal, esse aqui é um site que eu estava pesquisando. Como eu tenho uma viagem programada para Bariloche em agosto de 2021, mais precisamente por volta aí de 16 a 17 de agosto, e estou lendo bastante tema sobre o assunto e cada vez mais eu acho que eu teria que adiar essa viagem. Então esse aqui é um site em Bariloche, para os brasileiros, né, que vem relacionada a algumas informações aí de Bariloche. Então fala-se um pouco sobre a Covid-19, a reabertura do turismo e situação de Bariloche e Argentina. Essa informação foi atualizada aqui dia 18 do 4, né? Bem recente aí. Então, nós estamos dia 20 do 4. Então, a pergunta é: as fronteiras argentinas estão fechadas para os brasileiros? Qual a situação de Bariloche? Isso é uma pergunta que eu realmente preciso saber devido à minha viagem programada aí para agosto. Então, ele fala aqui algumas situações sobre a Argentina, né? Argentina e Bariloche, alguns casos aí da Covid-19. Bariloche, caso aí 1.311, falecido 258. A Argentina aí, casos ativos 2.744 e 775 casos de falecidos 59.164 vieram a óbito. A vacinação aí do país está em torno de 12% e as vacinas Sputnik V, Oxford, AstraZeneca, entre outros aí. O mais importante está aqui, ó, turismo internacional fechado por tempo indeterminado. Então isso é muito ruim, cara, como a gente não tem uma previsão, e eu vou a turismo, a passeio, né, por volta aí de 18 a 20 dias de viagem, e vou sair do estado do Rio de Janeiro para ir para Bariloche de carro. O objetivo da viagem é realmente passar nos países Uruguai, Argentina, entre outras cidades aí que a gente já veio conhecendo conforme as nossas viagens. Então aqui o turismo internacional está fechado por tempo indeterminado, não tem tempo e nem prazo para reabertura de fronteira, aduana, todas elas estão fechadas. Turismo doméstico, isso significa turismo dentro da própria Argentina e Bariloche. Ele está aberto, mas há toque de recolher nas capitais de Buenos Aires e região metropolitana, das 20 às 6 horas. Então, mesmo dentro da Argentina, está aberto aí a turismo, porém tem restrições, né? Uma restrições aí das 20 horas até as 6 horas. Quarentena obrigatória por 10 dias para qualquer um que ingresse no país. Então, mesmo se você conseguir entrar na Argentina, obrigatoriamente por 10 dias você tem que ficar retido para quarentena. Então, isso é muito complexo, né? Então, tem pessoas que fazem passeios ou visitam ao país em torno de 5 dias, 7 dias. Então, isso vai ficar bem complexo. Então, quarentena obrigatória por 10 dias em qualquer ingresso de qualquer país, mesmo com PCR negativo. Então, não tem jeito, cara. Mesmo se você fizer o exame aí, basicamente você tem que ficar em quarentena por 10 dias. Então, minha viagem está programada aí para agosto, provavelmente. Não sei se eu vou conseguir, não vou desmarcar os hotéis, né? Praticamente todos os hotéis já estão em reserva, mas infelizmente é uma expectativa que nós temos que criar aí. Beleza? Algumas restrições aí em Bariloche, restrições de circulação entre meia-noite e 6 horas da manhã de domingo, a quinta, exceto trabalhadores essenciais. Então tem vários casos aí, mas o objetivo maior é a quarentena obrigatória por 10 dias, turismo internacional fechado por tempo indeterminado.
E com o Uruguai não é diferente, né? Então a gente está vendo aí uma matéria do G1, atualizado aí há 3 semanas atrás, né? Sobre Covid-19. O Uruguai adota medidas de restrições para conter a expansão da variante brasileira. Então aí o presidente do Uruguai, Luiz, anunciou corte nos salários de alto funcionário do governo para aumentar o subsídio do setor privado afetado pelas restrições do fechamento do free shopping na fronteira com o Brasil para desestimular a chegada dos brasileiros. Então, praticamente aí a gente vai encontrar dificuldade para entrar no Uruguai, né? Então, o Uruguai também está se fechando, apesar de ter uma flexibilidade melhor, mas o Uruguai está se fechando também devido a alguns casos aí. O Uruguai vai adotar uma série de novas medidas, né, de restrições, pelo menos até dia 12 de abril, para conter o aceleramento ou aumento do Covid-19. Então, aí algumas medidas que estão sendo adotadas. As medidas de restrições incluem uma das mais importantes decisões para frear o contágio com o brasileiro, né, o contato com o brasileiro ou o contágio com o brasileiro, o fechamento dos free shops nas cidades de fronteira com o Brasil. Então eles estão olhando para o Brasil, né, como um grande vilão aí em questão de Covid-19, um grande vilão com essa variável aí que está criando preocupações aí em todo o mundo, principalmente entre fronteiras. Preocupação com a fronteira brasileira. Em duas delas, a Rivera e a Santana do Livramento, passar de um lado para o outro ali, quem não conhece, é muito simples, né? Basicamente, elas são unidas por uma rua. Passar de um lado para o outro da fronteira significa apenas atravessar uma rua. Isso aí gera um grande problema aí entre os dois países, já que a fronteira não existe, né? Elas são divididas aí por uma rua. Então, basicamente, a gente tem bastante problema isso aí. Ribeiro está entre as cidades com mais infectados no Uruguai e é considerada a principal porta de entrada do vírus e ponto de maior preocupação das autoridades sanitárias do Uruguai. Cientistas do Uruguai confirmam a circulação generalizada das variantes brasileiras P1 em Manaus e P2 do Rio, presente em 7 departamentos, estados do Uruguai. Então aí nós temos as duas variáveis que mais impactam aí em questão do fechamento das fronteiras, né? São a P1 e a P2, uma de Manaus e um do estado do Rio, exatamente o estado que eu moro, né? Então isso gera uma grande dificuldade aí para a gente conseguir entrar na fronteira com o Uruguai. Risco de saturação sanitária, atualmente a ocupação de leitos é de 62%, então é um país bem estruturado, né? Então, até agora o Uruguai atravessou a pandemia sem confinamentos ou toque de recolher. Então, é um país que tem se dado bem aí com o coronavírus, né? Então, ele fala novamente aí sobre a redução de salário do governo, serão descontados em torno de 5 a 20% dos salários para formar aí um chamado fundo de coronavírus. É um país bem estruturado, eu acredito que o Brasil jamais faria uma situação dessa, mas aí a redução do salário do governo entre 5 a 20% quer dizer que estão dando o exemplo, né? Quando a gente está criando aqui vínculos de tirar o dinheiro aqui público para utilização de outros recursos e um país que tira uma porcentagem do salário do governo de alto escalão para em benefício do coronavírus. Então, tem bastante tema aí, bastante informação. Em paralelo, uma bem-sucedida campanha de vacinação, o Uruguai está no pior momento da pandemia. Segunda-feira, o país teve 2.682 novos casos, um novo recorde aí. Beleza, moçada? Então, acredito aí que a fronteira do Uruguai também estão se estreitando, né? Criando aí uma dificuldade de nós viajantes aí entrar nesse país tão lindo e maravilhoso. Beleza, galera? Espero que você goste aí. Um grande abraço e tchau, tchau.